Fala galera, tudo bem com vocês? Professor Luiz aqui novamente com mais uma aula de física. Vamos dar sequência ao nosso conteúdo. Nós já fizemos aí nas aulas anteriores uma série de definições. Nós vimos que a física, estamos estudando física. A nossa parte dentro da física é a mecânica. Dentro da mecânica nós temos a cinemática, a dinâmica e a estática, ok? A cinemática estuda o movimento dos corpos, sem se preocupar com as causas que produziram esse movimento. A dinâmica estuda o movimento, detalhando as causas que produzem esse movimento. E a estática estuda o equilíbrio dos corpos, as forças resultantes, os vetores. Ok? Então a gente detalhou isso, a gente detalhou também movimento e repouso. Nós vimos que para me determinar, para me dizer se um corpo está em movimento ou em repouso, eu preciso da definição. Um corpo está em movimento quando acontece uma variação de espaço entre esse corpo e um dado referencial. Se não houver variação de espaço, não tem movimento. Nós citamos aí que a física ela estuda o universo, a gente tem que estar com a cabeça aberta para analisar a física como um todo, Nós citamos vários exemplos. Se você sentado na sua cadeira, na sua poltrona, na sua casa, no seu quarto, você em relação à cadeira você está em repouso, mas você em relação ao Sol você está em movimento, porque a Terra está girando em torno do Sol. Detalhamos também o referencial, que é o corpo ou conjunto de corpos, onde a gente utiliza para determinar o movimento ou repouso. É uma referência para dizer se tem ou não variação de espaço. Um grande detalhe do movimento e repouso é a simultaneidade. Por exemplo, se eu estou em movimento em relação a porta da sala de aula, se há uma variação de espaço entre o meu corpo e a porta, quer dizer que eu estou em movimento em relação a essa porta. Mas simultaneamente, a porta também está em movimento em relação a mim. Pessoal, mas como assim? A porta não saiu do lugar. Mas se a gente for analisar o contexto, as definições físicas, existe uma simultaneidade. Se eu estou em movimento em relação à porta, a porta também está em movimento em relação a mim. Eu tenho que ter essa noção, porque acontece uma variação de velocidade. Se eu estabelecer o meu corpo como referência, mesmo que seja eu que esteja gastando energia, a porta está em movimento em relação a mim, da mesma forma que eu estou em movimento em relação à porta. Ok? Isso é bastante importante. Simultaneidade entre movimento e repouso. Se um corpo está em movimento em relação ao outro, simultaneamente esse outro corpo também está em movimento em relação a esse primeiro corpo. Ok? A gente vai acostumando com essas ideias filosóficas. A física é a filosofia da natureza. Bastante interessante, aos poucos a gente vai absorvendo isso aí. Tá? Nós vimos o que é medir, utilizando o padrão. Se a gente comparar uma grandeza com um padrão pré-estabelecido, vimos que esses padrões, inicialmente, o rei, que era o dono da verdade, era o corpo do rei que era usado para medir as coisas, o polegar, a jarda, a distância do nariz à ponta dos dedos, a braça, a distância entre os dois braços, o próprio pé, eram as medidas do corpo do rei que eram utilizadas para fazer todas as medições. Mas como surgiram vários problemas, a gente já falou sobre isso, foi padronizado os sistemas de medida. Nós vimos o Sistema Internacional de Unidades, padronizado em todo o mundo, onde a gente tem a massa medida em quilogramas, o comprimento medido em metros e o tempo medido em segundos. E são alguns dos padrões do Sistema Internacional de Unidades. Tá? Estudamos também notação científica e ordem de grandeza. Mas veja bem aqui, nós não temos só o Sistema Internacional de Unidades.
nós temos o sistema inglês de unidades. E existe uma equivalência entre o sistema inglês e o sistema internacional. Esse sistema inglês ele é muito utilizado ainda, né, pelas pessoas, e vamos citar aqui alguns exemplos para vocês. A polegada, a gente usa demais a polegada. Eu quero um cano de 3/4 de polegadas. A minha televisão tem 50 polegadas. A gente usa muito isso aí. E a equivalência entre o sistema inglês polegada e o sistema internacional é que 1 polegada é igual a 2,54 centímetros. Foi padronizada essa equivalência. Tá? Um pé. Não dá mais para medir o pé do rei, o pé de outra pessoa. Foi padronizado que o pé é 30,48 centímetros. Pé, sistema inglês, 30,48 centímetros, sistema internacional. Ok? Uma milha terrestre, 1,609 quilômetros, ou seja, 1.609 metros. Se vocês forem lá para os Estados Unidos, vocês vão ver que as medições lá nos velocímetros dos automóveis não são em quilômetros, são em milhas. Eu andei 1 milha, 2 milhas, 3 milhas. Você tem que ter equivalência. 1 milha é 1.609 metros. Tá? Temos também a milha marítima, 1,852 quilômetros, ou 1.852 metros. Interessante saber isso. Pessoal, eu quero calibrar o pneu da minha moto. Eu chego lá, eu coloco 30 libras. Libras está no sistema inglês de unidades. E a gente, né, como senso comum, fala libra. Mas, na verdade, aquele pisse que aparece lá no calibrador, aquele calibrador dos postos, para encher o pneu, esse pisse é o sistema inglês de pressão. Não é libra. Fisicamente falando, é libra por polegada quadrada. Então, quando vocês forem calibrar o pneu, não, eu vou colocar 30 libras por polegada quadrada. Nós veremos futuramente que pressão, né? O que a gente está medindo ali é a pressão dos pneus e não o volume de ar. Uma bicicleta pode ter a mesma pressão que o pneu de um carro. A gente está falando de pressão, de força em relação à área, força do ar aplicada nas paredes ali do pneu. Ok? A gente vai detalhar isso. Então, pisse libra por polegada quadrada é unidade do sistema inglês. Tá? A potência, né? A gente compra um ar-condicionado, sei lá, meu ar tem 1.200 BTUs. O que é BTU? Também é uma unidade de potência inglesa, BTU por hora. Existe uma relação, cada 1000 BTU por hora é aproximadamente 300 watts, porque a gente está acostumado aqui. Então, ok, pessoal? Então a gente definiu uma série de coisas bastante interessantes que a gente utiliza e às vezes não tem a noção de que isso foi criado há muito tempo, né, e a gente está utilizando aí. Ok? Pessoal, vamos lá, vamos continuar nossas definições. A física ela é cheia de definições e isso tem que estar na nossa cabeça. Essas definições foram realizadas cientificamente e são utilizadas em todo o mundo. Vejam bem que a gente vai definir variação de espaço e distância percorrida. O que a gente chama de variação de espaço? Delta S. Professor, esse delta, esse triângulozinho, é aquele mesmo delta lá na fórmula de Bhaskara que a gente estuda? Sim, vamos calcular o delta. Só que lá na fórmula de Bhaskara, o nome dessa letra é delta, é uma letra grega. Lá ela representa o discriminante. Para nós aqui, todas as vezes que vocês virem o delta, o triângulozinho, representa uma variação. Em física, tem um triângulozinho, a letrinha delta é uma variação.
E toda variação é o fim menos o início. Ah, professor, variação de espaço, espaço final menos espaço inicial. Variação de tempo, tempo final menos o tempo inicial. Variação de velocidade, velocidade final menos velocidade inicial. Toda variação, fim menos início. Tá? E a gente vai determinar aqui a variação de espaço ou a variação de posição. Por exemplo, imaginem vocês que eu saio aqui da sala, vou lá no fundo da sala, volto para o mesmo lugar. Eu tive variação de posição? Não tive. Eu parei no mesmo lugar, minha posição é a mesma. Eu não tive variação de espaço. Agora imagine que eu saio daqui, vou lá no fundo da sala e paro 2 metros de onde eu estava. Eu tive variação de posição? Sim. Eu saí daqui e eu parei um pouco à frente. Então eu tive uma variação de espaço. O espaço que eu saí não é o mesmo espaço em que eu fiquei depois de ter voltado. Ok? Então variação de espaço é de onde eu saí e onde eu fiquei após terminar o movimento. Fim menos início. Se eu parar no mesmo lugar, não tem variação de espaço. Se eu parar um pouco à frente, qual é a minha variação de espaço? É a distância onde eu saí até onde eu parei, ok? Mas existem determinações matemáticas. Professor, mas se variação de espaço é a distância de onde eu saí até onde eu cheguei, o que é distância percorrida? É a distância efetivamente percorrida, né? A quantidade de quilômetros que o velocímetro do carro marcou. Por exemplo, se eu ando 5 metros até o fundo da sala, volto mais 5 metros, paro no mesmo lugar, a minha variação de posição é zero, não tive mudança, né, no lugar de onde eu saí. Mas qual foi a distância que eu percorri? 5 metros para ir, mais 5 metros para voltar. Então eu percorri 10 metros, a distância percorrida foi 10 metros, mas a variação de posição foi nula, porque eu parei no mesmo lugar. Ok? Então tem essa diferença entre a distância percorrida e a variação de posição, que tem que estar nítida para a gente continuar os estudos. Mas vamos exemplificar aqui. Na física a gente usa muito gráficos, tabelas, né, e ilustrações para a gente entender o que está acontecendo. Os movimentos são representados assim. Então veja bem, eu sei que a variação de espaço, meu ΔS é o S final menos o S inicial, toda a variação, fim menos início. Imagine nossa trajetória, sentido positivo para a direita, posições de F, G, H positivas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, posições negativas na minha trajetória, tá? Representadas pelas letras. Vamos aqui exemplificar. Determine a variação de espaço entre F e I. Variação de espaço entre F e I. Eu sei que é a posição final menos a posição inicial. Eu vou lá e vejo. Essa posição F está onde? Aqui, na origem, 0. Então, entre F e I, quer dizer que aqui é o fim e aqui é o início. Variação de espaço é o fim menos o início. Aqui está o F e aqui está o I, na posição 3. F está na posição 0. Então, o que é a minha variação de espaço entre F e I? É o fim, cheguei no I, está no I, é o 3, é a minha posição final, menos a minha posição inicial. De onde eu saí? Eu saí do F. O F é 0. Então para mim sair da posição F e chegar na posição I, eu andei 1, 2, 3 unidades. Então 3 menos 0, 3 unidades de medida. Essa é a minha variação de espaço entre F e I. Simples assim. Pessoal, entre H e L, eu vou aqui no meu desenho, H está aqui, L está na posição 5. Entre H e L, o que é o fim? O L, que é o início, é o H. O que é o meu ΔS? Posição L,
5, posição inicial H, 2, 5 menos 2, opa, também deu 3 unidades. A minha variação de posição, né, é 3 metros de onde eu saí até onde eu cheguei. 3 metros de onde eu saí até onde eu cheguei. Tá ok, pessoal? Pessoal, vamos lá. Vamos fazer mais exemplos. Vamos? Entre a posição A e a posição E, qual é a variação de espaço? Sempre lembrando que variação, posição final menos posição inicial. Entre A e E, eu vou analisar aqui, ó. Saí da posição A e cheguei na posição E. Pessoal, mas agora está negativo. Bastante cuidado com os sinais, ó. O meu delta S. Cheguei na posição E, e no fim é o E, menos 1. Menos da determinação, a delta F menos S final, menos o S inicial. Esse menos é esse aqui, ó. Mas qual que é a minha posição inicial? É menos 5. Então cuidado, que aqui tem um sinalzinho, ó. Menos. Então meu delta S será menos 1, menos vezes menos, mais menos 1 mais 5, sinais diferentes, subtrai dá o sinal do maior, 4 positivo. Opa, pessoal, então quer dizer que a distância de menos 5 até menos 1 são 4, 1, 2, 3, 4 unidades de medida. Ok? Então, bastante cuidado na hora de equacionar isso aqui com os sinais. Pessoal, vamos lá, entre F e B. Pessoal, agora ele está voltando, ó, de F para B. Sim. O fim é o B, o F é o início. Então, meu delta S, S final menos S inicial, será. Onde é o fim? É o B. Então, menos 4 menos da formulazinha. De onde ele saiu? Da posição 0. Opa, então menos 0. Então eu tenho que meu delta S menos 4 menos 0. Menos 4 menos 0 é o próprio menos 4. Pessoal, mas o que aconteceu aqui? Uma variação de posição negativa? Sim. O que está dizendo? Se a trajetória tem uma referência positiva para a direita e eu estou vindo para a esquerda, eu tenho uma variação de posição negativa. Sempre que a gente tem uma variação de posição negativa, quer dizer que o móvel está em sentido contrário à trajetória, certo? É um movimento retrógrado. Se tiver no mesmo sentido, movimento progressivo. Se tiver no sentido contrário, retrógrado. Então está aí variação de posição, menos 4. Vamos aqui fazer o nosso último exemplo, ó, entre B e J. Pessoal, vai sair do B e vai chegar lá no J. O fim é o J e o início é o B. Então, meu delta S, S final menos S inicial. S final, J, 4, menos S inicial, B, menos 4. Opa, aqui também tem um sinalzinho negativo, ó. O delta S. 4 menos vezes menos, mais 4 mais 4, a variação de posição, 8 unidades. Professor, então quer dizer que para sair de menos 4 e chegar em 4, são 8 unidades, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 unidades. É a distância entre a posição final e a posição inicial. Pessoal, isso aqui são as bases para a gente aprender a conhecer a notação, né, dos exercícios. Utilizam muito esses esquemas e a gente tem que aprender a trabalhar as formulazinhas, prestando bastante atenção nos sinais, ok?
E fechando aqui, a gente já comentou, a distância percorrida é a distância efetivamente percorrida pelo módulo, né? Por exemplo, se a gente sai de menos 4 até 4, percorremos 8 unidades. Se a gente volta aqui para a posição 0, mais 4, 12 unidades é a distância percorrida. Então, a distância percorrida, eu tenho que somar, né, a distância efetivamente percorrida pelo módulo. Ok, pessoal? Para esse momento foram essas informações. Fiquem todos na paz. Até a próxima aula.